escrever uma boa produção de texto, combinado? Então vamos imaginar aqui, olha, eu tenho um quadro e aqui no quadro eu coloquei essas linhas, tá? Por quê? Pra gente imaginar que essas linhas é como se fosse a margem do nosso caderno, tá bom? Então aí no nosso caderno nós temos as margens, né? E aí a gente tem que seguir essas margens na hora de fazer a produção de texto. Então, uma coisa assim importante, primeira coisa importante na hora de fazer uma produção de texto é pensar em qual vai ser o meu título, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, primeira coisa é o meu título. Então, eu vou escrever A Fada Sofia. Lembrando, pessoal, que toda vez que nós temos aí nomes próprios, a gente sempre escreve com letra maiúscula, tá? Escrevi o meu título, eu vou soltar 2 linhas, para que o título ele não fique muito embolado com o texto, tá bom? Então aí aqui, ó, é para indicar para vocês que eu vou soltar 2 linhas, ok? Vou vir agora para a margem aqui do meu caderno. Cheguei aqui na margem, eu vou utilizar a minha mão, né? Porque meu quadro é grande. Vocês vão pegar esse dedinho aqui, ó, tá? E vão colocar bem pertinho aqui da margem, assim, ó, no caderno, tá bom? Aí, por quê? Porque isso vai significar pra gente o espaço do parágrafo, tá bom? Eu vou colocar a primeira palavra e depois eu vou voltar aqui para explicar direitinho. Então, vamos lá, olha. Então, eu vou colocar minha mão, vocês coloquem o dedinho. Então, eu coloquei aqui, ó. Sofia é uma fada. Então vamos lá, olha. Sofia é uma fada. Tá? Aí, lembrando que também é importante numa produção de texto as pontuações, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vou terminar a minha frase com um ponto final. Sofia é uma fada. Ok. Observem que eu tenho esse espaço aqui, olha, minha palavrinha não tá grudadinha aqui na margem, ó. Esse espacinho aí entre a primeira palavra com letra maiúscula e a margem, nós chamamos de parágrafo. Então, eu vou identificar esse parágrafo colorido. Vocês não vão fazer isso não, tá? É só para vocês saberem que onde tiver colorido, vocês vão colocar, tá? O dedinho para saber que é um parágrafo. Combinado? Então, olha só. Então, aqui é um parágrafo. Toda vez que tiver esse coloridinho, vocês sabem que vocês vão ter que fazer o parágrafo, tá bom? O parágrafo, ele sempre vai ter esse espaço vago e sempre vai começar, olha, com a letra maiúscula, tá bom? Então, vamos lá. Sofia é uma fada. Parágrafo. Outro parágrafo, ó. Então, eu vou colocar minha mãozinha, vou marcar e também vou começar com a letra maiúscula. Ela faz muitas mágicas, então, ela faz muitas mágicas legais. Olha, chegou, ai tia Paula, eu cheguei aqui na minha linha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um risquinho embaixo, né, e vou passar para a linha de baixo. Agora observe, olha, aqui é parágrafo. Lá eu cheguei na minha linha aqui, olha, não tem mais espaço, eu tenho que passar para baixo, independente se tive que cortar a palavra ou não. Então agora a frase seguinte do parágrafo, ela tem que vir pertinho aqui da margem, ó. Não pode dar esse espaço aqui mais, tá? Então, ó, legais. Eu vou pôr ela bem pertinho, ó. Então, observem que quando é parágrafo, a gente tem um espaço vago, olha. Quando não é parágrafo, a palavrinha vem bem pertinho aqui da margem, ó. Bem grudadinha da margem. Então, ela faz muitas mágicas legais. Aí eu tenho outra pontuação, né? Vou colocar aqui pra vocês, ó. Esse aqui, ó, que é o ponto de exclamação, ok? Outro parágrafo, porque eu vou mudar agora de
Assunto de novo, usa minha mão ou meu dedinho, parágrafo. Lembrando, vocês não vão pôr essa parte coloridinha, tá? Vocês vão, apenas é para lembrar que tem que colocar o dedinho. Então, Fabiana letra maiúscula porque é início de frase e nome próprio. Vê a fada e pede. Olha que legal, pessoal. Fabiana vê a fada e pede. Agora, nesse momento, vai entrar um diálogo, né? Quer dizer que a fada mais a Fabiana, elas vão conversar. Talvez não vai dar para me escrever o texto todo, porque o quadro é pequeno. Mas o mais importante que eu quero apresentar para vocês, eu vou conseguir aqui, tá? Então, toda vez que vai ter um diálogo, quer dizer o quê? Que os personagens da minha história, eles vão conversar, eu vou colocar a fala deles no texto. Então, olha, ele falou, ele disse e pede, quer dizer que vai mostrar, né, o que ela vai pedir. Eu sempre coloco 2 pontos para indicar que vai haver uma fala aí no meu texto, tá? Vou fazer o meu parágrafo, né? E vou colocar este sinalzinho aqui, olha. Alguém sabe aí qual que é o nome dele? Esse sinal? Então, esse sinal ele se chama travessão. É porque o sinal de travessão ele vai indicar no meu texto que é uma fala de personagem, combinado? Então, Fabiana vê a fada e pede. Então, agora vai vir a fala de Fabiana, tá? Então, eu coloquei parágrafo, travessão, letra maiúscula. Você pode fazer a mágica do facão? Então, vamos lá, olha. Você, letra maiúscula, porque é início de frase, pode fazer a mágica. Ai, tia Paula, cheguei aqui na minha mágica, não cabe mais. Vou fazer um risquinho para indicar para a professora que não coube e vou passar para a linha de baixo. A mágica do facão Sofia. Sofia, nome próprio, letra maiúscula. E aí agora vai vir um outro ponto, outra pontuação aí, olha. Vamos ler de novo a frase? Você pode fazer a mágica do facão, Sofia? Então ela está fazendo uma pergunta. E qual que é o sinal de pontuação da pergunta? É o ponto de interrogação. Então eu vou usar esse aqui, ó, tá? Você pode fazer a mágica do facão, Sofia? Ponto de interrogação. Agora eu vou fazer outro parágrafo, tá? Fazer outro parágrafo. Letra maiúscula, né? Pra identificar o parágrafo. A fada bate a varinha e ele some. Lembrando mais uma vez, ó, ponto final na frase, tá? Ponto final na frase. E lembrando mais uma vez, ó, eu cheguei lá no finalzinho do meu caderno, não tem mais espaço, então eu vou passar para a linha de baixo. Só que na hora que eu passo para a linha de baixo, eu tenho que lembrar que a palavrinha aqui, ó, ela tem que ficar bem perto da margem, porque ela não pode ter esse espaço, né? Porque quem tem o espaço é apenas o parágrafo, tá? Ficou faltando só uma linha aqui, ó, eu vou colocar esses 3 pontinhos aqui, ó, que nós chamamos também de reticências, né? Para indicar para vocês que ainda tem um pedacinho do texto. Faltou só uma linha, não vai caber não, mas aqui já dá pra gente ter aí uma noção, tá? Do que é importante aí na hora de uma produção de texto. Então vamos relembrar aqui o que é importante? Então toda produção de texto, ela tem que ter, primeira coisa, um título, né? Fiz lá o meu título no meu texto. Esse aqui é um exemplo, tá, gente? Só pra vocês
saber o que é preciso para fazer uma boa produção de texto na hora que você for fazer a sua produção de texto. Então, a primeira coisa, o título. E outra coisa importante, o título ele sempre fica centralizado, ó, no meio aí da folha do caderno. Soltei 2 linhas, para não ficar embolado, o título e o texto. Comecei o texto com um parágrafo. Eu coloco a minha mãozinha porque é o quadro, mas no seu caderno você vai pôr o dedinho, tá? Aperta o dedinho aí no caderno, solta esse espacinho e começa aí a sua frase. Toda frase começa com letra maiúscula. Então, dei lá meu parágrafo, não precisa de fazer os coloridinhos, isso aqui é só para você perceber que teve um parágrafo. Todo parágrafo começa com letra maiúscula, né? Olha aqui, ó, todos eles tiveram letra maiúscula, ó, tá? Sempre que houver nomes próprios, né? Nós também chamamos de substantivos próprios, nós vamos colocar letra maiúscula, tá? Geralmente são nomes de lugares, de comércio, de cidades, ruas. Outra coisa importante, então, título, parágrafo, letras maiúsculas em início de frase e em nomes próprios. Pontuação. A pontuação ela é importantíssima, né? Porque quando é uma frase afirmativa, eu vou usar o ponto final. Estou encerrando a frase comum, né? Quando eu quero demonstrar emoção, sentimento, eu vou colocar o ponto de exclamação. Quando vai haver uma fala no meu texto, né, fala de personagem, eu vou usar o travessão. Antes de usar o travessão, para me indicar que no meu texto vai ter uma fala, eu vou usar os 2 pontos, tá? E quando é uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, tá bom? Outra coisa importante também é que toda produção de texto, ela tem que ter sequência, né? O que é isso? Ela tem que ter início, meio e fim. Então, início é como tudo começou, né? Um belo dia, certa vez, né? Era uma vez. Aqui a gente já começou logo, né? Sofia é uma fada. Depende muito do texto, onde é que você vai fazer. O meio quer dizer o quê? O desenvolvimento. O que aconteceu nessa história? E o fim, que é como tudo acabou, né? Como que sua história vai acabar. Então, você tem que ter essa sequência de início, meio e fim, ok? Então, é isso, pessoal. Esse aqui é um texto, né, que eu fiz. Eu vou pedir para vocês também fazerem esse texto aí no caderno, né? Eu vou passar ele completo para vocês. Aqui no coube, mas aí vocês vão fazer ele completinho. E aí vocês, né, também deverão fazer aí uma produção de texto que eu vou mandar para vocês já já. Combinado? Então, até